Pronto, tá me ouvindo aí, Carioca? Você me ouve bem? Beleza. Bom, pessoal, bom dia. Vamos começar aqui mais um Hub Incríveis Meetup. Cada 15 dias a gente traz um tema para bater um papo aqui. Hoje a gente tinha dois convidados, um convidado teve um contratempo, então vou fazer meio que uma entrevista ao Telines aqui, que na verdade ninguém conhece ele como Telines, né? Começa com ele chamar de Telines, ele fala que chama ele de Carioca, né? Carioca. Carioca é uma referência aí na área de catadores, vem fazendo um ótimo trabalho, e o tema de hoje é até pertinente. Só um minutinho. Desculpa, pessoal. O tema de hoje é até pertinente. Eu vou contar uma historinha, tá? Vou falar um pouquinho do Hub para quem não pôde falar. O Hub ele é um think tank focado em economia circular de embalagens. Nasceu em 2019, muito com esse foco de se 70% do resíduo não orgânico são embalagens e só o ser humano produz resíduo não orgânico, como é que a gente faz para mudar essa realidade? Já que nos últimos 20 anos que a gente tinha uns dados lá de 2019, a gente pegou uns dados e viu que nos últimos 20 anos a gente vinha recuperando entre 2% e 4%, dependendo da base de dados que você pegava, de resíduo de embalagem pós-consumo. Olhando para resíduos gerais, né, claro, não só específico de embalagem. Como é que a gente podia mudar esse cenário? Já que estava tendo investimento, as empresas queriam, tem política pública que o ditado legal do gringo que vem no Brasil e fala que aqui tem lei que não pega, né? A gente tem várias leis que não pegaram aí e precisa executar. Nessa discussão, a gente montou um hub focado em criatividade, né? Em olhar de forma criativa para resolver esses problemas e sempre de forma inclusiva, né? A gente sempre teve uma boa parceria, teve próximo de catadores, da CAT e da forma de fazer. E em ano passado, lá atrás a gente criou vários projetos, a gente fez vários projetos pequenos e grandes, a gente até fez um sprint de catadores para responder uma pergunta de por que os catadores não são remunerados pelo serviço prestado, isso virou um meetup aqui também, está gravado lá no YouTube. Mas aí, alguns anos atrás, a gente criou um projeto que teve bastante afeição, que era, como é que é? A gente tem cidades que conseguem recuperar 60%, 70%, 80%, e a gente recupera 2%, né? Será que se a gente escolher um território controlado, a gente consegue fazer algo? E a gente ficou quase uns 2 anos num território, numa cidade de 80 mil habitantes, olhando para o território, entendendo o comportamento, para poder, inclusive, criar metodologias, depois fazer algumas alterações. Inclusive com catadores nas cooperativas de lá, começaram a faturar quase 4 vezes lá, o catador ganhava, né, com uma melhoria de gestão. Então, tem um trabalho a ser feito gigante. E a gente acabou, porque o projeto chama TC100, né, Território 100% Circular, o apelido dele é TC100, e o objetivo muita gente virava para a gente e falava assim, 22% da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Eu falei, quando você fica olhando para 22%, quem olha para os outros 78%, né? Porque o resíduo completo são 100%. E a gente começou a questionar isso e falar, a gente precisa de olhar para ser muito inovador para olhar para 100%, né? E as empresas, basicamente, criam estratégias para recuperação em toneladas. Quando você cria estratégia de recuperação em toneladas, você não está inovando, você não está resolvendo um problema mais complexo. Quando você não está resolvendo um problema mais complexo, você não está resolvendo o problema do território da sociedade, né? Então, como é que a gente linka os dois, né? As empresas precisam retornar toneladas, ok, mas também precisam olhar para, sei lá, isopor, que é 0,2%, sei lá, sabe? Que tem seus benefícios e seus malefícios ali, igual toda embalagem, né? A maioria das embalagens tem muito impacto positivo. A embalagem, ela tem como propósito preservar o alimento, né? Levar, dar acesso. Então, é pouco provável imaginar uma sociedade sem embalagens. Eu acho que eu imagino uma sociedade com mais embalagens, né, no futuro. Quanto mais a gente ganhar conhecimento e poder econômico, mais embalagens vão ter. O que eu percebi com o meu time lá é que a gente, quando falava de embalagem, do TC100, a gente estava essencialmente falando de reciclagem, né? Era um trabalho muito de reciclagem, porque o desafio das cidades está em como cuidar do resíduo. E considerando, Carioca, que os resíduos não vão parar de existir, né? Talvez eles vão aumentar, porque está aumentando a população, está aumentando o poder aquisitivo. Tem nosso sonho, né, de ter uma menor desigualdade social, se todo mundo tiver um conforto, né, todo mundo vai gerar mais resíduos de embalagem. E aí, a gente, ano passado, no início do ano, a gente chamou nossos parceiros aqui do Hub, né, a Heineken, a Bal, a Tati, a Vina, a Kat, e falou assim, galera, como é que a gente
faz outros projetos paralelos olhando para a pirâmide de priorização da circularidade. E quando você olha na pirâmide de priorização da circularidade, você tem lá na pontinha, né, produtos sem embalagem. Suprassumo, assim, de não gerar impacto com embalagem, com resíduo de embalagem, é um produto que não tem embalagem, né? Tem seu, aí a gente já fez uns meetups, chamamos supermercado sem embalagem, né? A gente aprofundou um pouquinho nesse tema. O segundo tópico é embalagens mais sustentáveis, né? Então, qual é aquela embalagem que, para aquele território onde eu estou vendendo o meu produto, ela é mais sustentável? Tem território que pode ser de vidro, de plástico, de metal, né? A gente não tem um... A gente entende que tem muito a ver com a capacidade de retornabilidade e reciclabilidade local e dos empreendedores, né? Da catação e do circularidade. Mas tem um terceiro, que na verdade, o segundo é redução de quantidade de embalagens, né? Então, como é que eu posso usar menos embalagens, mas garantir a segurança, um volume menor? O terceiro, que é embalagens mais sustentáveis, né? Baseado no território. E o quarto é reciclagem, né? Que é você levar o resíduo para reciclagem. O quinto é geração de energia com o produto. E sexto é disposição, né? Aterros e lixões, que é o pior cenário, né? A gente deixa o resíduo aí que vale dinheiro enterrado. Então, a gente começou a olhar para outras áreas, falou assim, eu acho que tem duas áreas que nos chamam atenção, que nos chamaram a atenção. Desculpa, eu pulei uma etapa, né? Tem uma etapa lá em cima que é o reuso, que é exatamente o que nós vamos falar hoje, né? Não podia pular a principal. O reuso é quando eu uso a embalagem para o mesmo fim dela, né? Então, todo mundo lembra aí, provavelmente, quando era criança, que levava a garrafa de Coca-Cola vazia ou de cerveja para o supermercado e voltava com ela cheia. Essa circularidade do reuso para as embalagens para o mesmo fim, é pouco estudado, né? A gente tem muitas ações legais e os números são legais, né? Se você olhar, tem alguns números, eu não vou lembrar de cabeça perfeito todos, mas cerca de 60% das embalagens cerca de 60% da cerveja vendida no Brasil é irretornável, olha que legal. Eu não sabia, eu achava que era um volume pequeno, né? Mas, na verdade, nas classes A e B, não tem retornabilidade. Nas classes C e D tem bastante reuso, né? Retornabilidade das garrafas. Quando a gente começou a aprofundar em reuso, a gente também escolheu uma outra temática que a gente já fez um meetup aqui, que é design de embalagens. A gente entendeu que precisa ter um movimento para desenhar embalagens de forma sustentável. Tem um dado que fala que a gente consegue eliminar 80% do impacto negativo de resíduos de embalagens, se a gente pensar bem como fazer isso na hora que eu estou pensando em qual embalagem eu vou usar para aquele produto, né? Então, a Tati é nossa parceira, inclusive, a gente discute bastante isso. Olhando para reuso, a gente surpreendeu, porque na hora que a gente pegou reuso, que é reutilizar a mesma embalagem para o mesmo fim, né, usar uma garrafa de vidro para encher de refrigerante, cerveja, etc., a gente percebeu que a palavra reuso era utilizada por várias outras cadeias, né, Carioca? O próprio área da reciclagem usa a palavra reuso, né? Eu estou reutilizando o material, né? Estou garantindo a circularidade e fechamento de ciclo. Usa-se reuso também para upcycling, né? Então, você reusa uma embalagem multicamadas, né? De Tetra Pak, SIG, para fazer uma telha, igual eu visitei a fábrica deles lá. Ok, isso é um upcycling, né? Você consegue aumentar a vida útil do resíduo tendo uma função útil. Acho que o objetivo hoje aqui é expandir um pouquinho dessa discussão com você, Carioca, assim, a gente bater um papo, claro, envolvendo nossos convidados que estão ouvindo, porque a palavra reuso ela é muito mais ampla do que só reutilizar para o mesmo fim. E a gente resolveu a gente fez um encontro ano passado com 25 empresas, organizações, o Carioca teve presente, né, Carioca? Para a gente falar sobre reuso especificamente. Como é que a gente promove mais o reuso, já que o reuso é uma técnica de mitigação de impacto negativo de embalagens gigantesca, e principalmente, né, Carioca, como é que a gente faz de forma inclusiva, né? Como é que a gente faz os catadores, as cooperativas, as associações, os próprios catadores independentes, olharem para isso como uma oportunidade, né, claro, de reciclagem, que já fazem muito bem feito, né, que é um trabalho fantástico aí puxado pela CAT nacionalmente, mas de reuso, né, a gente poder oferecer esse tipo de serviço, sabe? Às vezes a gente chega numa cooperativa e vê que a cooperativa tem uma parceria com a empresa de retornar um material lá que a empresa reusa, né? Sei lá, o Illinois usa cacos de vidro, então a cooperativa começa a se estruturar para poder atender direto ao Illinois, muitas das vezes até em parceria com o Masfix, né, outras organizações intermediárias. Então, Carol, primeiro pedir para você se apresentar,
Acho que a gente tem um videozinho para passar aqui, apresentar a sua empresa também, mas você apresenta primeiro, depois a gente passa o videozinho e eu já vou para as suas perguntas. Pode ser? Pode ser. Bom dia a todos. Primeiro agradecer aí o convite do Rubem Incríveis, né, na figura do André. Meu nome é Telines, pode chamar de Carioca, que é muito mais fácil, acho que a grande maioria do pessoal já conhece. Minha história se confunde com a mais de 1 milhão de profissionais que vivem e sobrevivem daquilo que as pessoas chamam de lixo. Sou um ex-morador de rua, quando cheguei aqui em São Paulo, enfrentando as dificuldades que os migrantes acabam sofrendo quando chegam numa cidade, numa metrópole igual São Paulo, e foi logo me apresentado aqui a forma de sobrevivência, que é a garimpagem em cima das embalagens pós-consumo. E aí eu me tornei um catador, um carroceiro, um carrinheiro. As denominações são várias, né, do profissional que trabalha com reciclagem. E eu digo sempre que teve uma transformação na minha vida quando, em 2002, o plano diretor executivo da cidade de São Paulo foi revisto e assinou-se a possibilidade de a prefeitura apoiar grupos de catadores que estivessem organizados em cooperativas de reciclagem. Assim surgiu um pequeno censo aqui na região sul de São Paulo, onde na época identificamos 46 carroceiros, e desses 46 foi oferecido um curso de introdução ao cooperativismo para que nós pudéssemos constituir uma cooperativa local. Desses 46 sobraram 22 e foram os principais atores para que a Coopercaps hoje, 20 anos depois, pudesse ser considerada uma cooperativa modelo e referência em todo o país. Hoje, 20 anos depois, nós operamos hoje em 6 cooperativas, temos a nossa matriz e mais 5 filiais, onde, como cooperativa não tem finalidade lucrativa, a nossa maior conquista sempre é gerar mais postos de trabalho. Então, hoje a Coopercaps ela tem 350 cooperados diretamente, tá? Atendendo aí, se tivermos a média nacional, que é 4 pessoas por família, são quase 1.500 trabalhadores diretos e indiretos que a gente consegue inserir no mercado de trabalho, fazendo com que a gente começou a buscar uma profissionalização para que a cooperativa ela tivesse possibilidade de crescer e poder ir transferindo a sua experiência para que outros catadores também, outras catadores, outras cooperativas possam nos ter a gente como referência para que a gente possa melhorar num nível total. Eu vi alguns comentários que você fez, André, inicial, e eu só queria acrescentar que a gente tem a base de tudo, onde tudo começou com o Movimento Nacional de Catadores, é nossa referência maior. Nós temos a ANCAT, que é uma associação composta exclusivamente por catadores, que hoje é uma gerenciadora de crédito de logística reversa, mas ao longo desses 20 anos, 24 anos do Movimento Nacional de Catadores, surgiram outras lideranças com outros modelos de negócio. Hoje eu lidero uma Confederação Nacional de Cooperativas de Reciclagem, a CONATREC, que vem trazendo outras formas de se fazer gestão e de se administrar no negócio. Tenho grandes parceiros aqui hoje, fico muito feliz e muito orgulhoso. O Flávio, que é do Movimento Circular, que é o nosso parceiraço, e a gente tem muito orgulho de fazer parte e de ter sido a cooperativa que, no início do Movimento Circular, a gente contribuiu e temos certeza que contribuímos de uma forma muito grandiosa. A Avery, que acreditou num sonho nosso, que eu só entendo
o crescimento dessa categoria, se for através da qualificação profissional, através da educação, e a gente conseguiu junto criar um programa que é o Bolsa Catador, onde a gente está alfabetizando uma boa parte dos nossos catadores que não tiveram a oportunidade de sentar numa sala de aula. Assim, só para não esticar muito, tá? Esse projeto ele me enche muito de orgulho, porque a gente ouve os relatos, né? E eu, através da educação, mudou um pouco a minha base, a minha estrutura e a minha vida, né? E a gente precisa retribuir tudo que o lixo nos deu, né? E aí a gente vê os relatos de mães que o filho preparou. Desculpa que eu me emociono, cara. Relato de uma mãe que está sendo alfabetizada aqui, que o filho que prepara a mochilinha dela, né, com caderno, caneta, borracha, lápis, para que o sonho dele é que a mãe saiba ler e que possa ajudar ele a fazer os trabalhos da escola. Então, não tem outra forma da gente mudar o perfil e dar mais visibilidade aos catadores se não for através da educação e da qualificação profissional. E eu fico muito feliz de ter vocês do RUB que têm essa percepção, né, de que é preciso fazer a mudança. E a mudança, na minha opinião, na minha humilde opinião, começa através da educação. Um bom dia a todos. Bom dia, Natalina. São pessoas, né, no final. Quando a gente olha para o impacto, a gente fala muito do triple bottom line, né, o tripé da sustentabilidade, que você tem que olhar para o social, ambiental e o econômico. Eu acho que não adianta você trazer soluções financeiras só, né? A gente tem que trazer uma solução de pessoas, de sociedade. Obrigado, Carioca. Vamos ver o videozinho? Bora lá. Bora lá. Vai lá, Nath, pode pôr. Olá, eu sou o Capzinho da Coopercaps, uma cooperativa de coleta seletiva que faz muito mais do que reciclar lixo. Recicla vidas. Quer saber como? É pra já. Reciclar o que a sociedade descarta e transformar esse resíduo em capacitação profissional, emprego e renda digna para pessoas em situação de vulnerabilidade é o princípio que move a Coopercaps. Tudo começou em 2001, com um grupo de 9 catadores, 5 homens e 4 mulheres, que uniram forças para se organizar e melhorar as condições de trabalho. Esse grupo se denominou Lixo Por Quê? Eram os primeiros passos da Coopercaps, que foi formalizada como cooperativa em 30 de agosto de 2003, por 22 catadores da Zona Sul de São Paulo. No começo, eu acho que o que mais marcou a nossa início de atividade foi justamente a esperança. Juntamos um grupo de 22 catadores sem oportunidade, sem perspectiva de vida, e neste momento a gente percebeu que a reciclagem do lixo ia muito além, né? O nosso diferencial seria resgatar e salvar vidas. O grande desafio era entendermos que tínhamos um negócio social, onde todos eram donos, mas entender e fazer a gestão desse negócio demorou muito tempo. Dominar isso, controlar isso, né, foi o diferencial para que a gente pudéssemos hoje, 20 anos depois, estar aqui onde estamos. Acho que o maior sonho do grupo era a possibilidade de se reintegrar à sociedade, de ter novamente a sua cidadania devolvida, e a gente precisava entender como não decepcionar essas pessoas. Pausou para mim aqui, Nath. A gente vai assistir então até o final, né? Só para confirmar. Não sei. É que a gente tinha combinado de ir até aqui, Ah, tá. mas Então tá bom. só pra Beleza. gente. Pois manda o vídeo aqui, o link tem no Sim. YouTube, Carioca. Tem sim. Manda aqui no chat para o pessoal poder assistir também. Depois, Nath, não tinha que subir para o YouTube e Vou coloca lá achar. também.
Beleza. Bom, vamos entrar no nosso assunto de hoje aqui, então, pessoal. Reuso. Eu acho que está claro aí, né, pelo depoimento do Carioca, que não dá para você olhar para nada, eu acho, no planeta de solução sem pensar nas pessoas, né? E o mercado dos catadores tem um grande problema, né, de desenvolvimento. Eu achava até interessante que no começo eu tinha muito receio de usar a palavra profissionalizar, tá, Carioca? Porque muitos catadores falavam, não, eu sou profissional. E eu comecei a entender isso, porque eles realmente eram, né? Eles fazem um bom trabalho. E se você conversa com um catador, normalmente ele tem um grande conhecimento. Uma vez nós trouxemos um catador aqui, começamos a perguntar para ele o que fazer com cada tipo de material. Né? Depois ele começou a fazer vídeos também, de falar disso. Então, o que eu faço com a garrafa de vidro, já que não recicla, né? O que eu faço com a bituca de cigarro, né? Que era o item mais encontrado do oceano. A gente começou a desafiar as complexidades das soluções, porque para a gente que cuida de gestão em casa, também igual eu, estou há alguns anos fazendo, eu sei o que fazer, né? Mas como educar, né? Educar as pessoas e levar conhecimento é muito complexo. Eu, trazendo a conversa aqui para o reuso, Terino, depois da minha explicação, da sua apresentação, eu queria fazer uma pergunta inicial aqui, né? Como é que a Cooper Caps vai além da reciclagem, né? Quando olha para o material. Vocês já tiveram algum case de reuso, de uma parceria que a empresa contratou vocês, ou que vocês decidiram fazer para resgatar uma embalagem e promover que ela seja reutilizada, sem ser reciclagem? Bom, nós já fizemos alguns pilotos, né? E a grande dificuldade, né, tanto dos catadores quanto das empresas que fazem esses pilotos, é a continuidade, né? Nós já tivemos alguns reuso de garrafas, principalmente, né? Mas a continuidade ela não avançou, e isso dificulta para que os projetos eles consigam efetivamente ter um resultado, né? Então, é feito um estudo, faz uma pilotagem, mas não se dá continuidade. É por um período de 3, 6 meses, 1 ano, e depois o projeto vai para a gaveta e acaba não se desenvolvendo. Essa é a grande dificuldade que nós temos, principalmente no que diz respeito a reuso de embalagens, né? Eu acho que tem que se fazer uma coisa que tenha uma linha de tempo para que isso possa realmente aparecer os resultados positivos. Mas você tem algum caso específico? Você quer falar nome de empresa, pode falar, não tem problema não. A própria Heineken, né? Que iniciou-se projetos com o reuso, isso levou uns 4 meses e não teve continuidade, né? Uma coisa que é preciso as empresas fabricantes de embalagem entenderem, que uma cooperativa é uma empresa de caráter social, né? Mas os seus sócios dependem desses processos e desses projetos que tenha continuidade, porque é daqui que se tira o sustento e a sua sobrevivência no dia a dia, né? Então, precisa ter mais efetividade e que a coisa seja contínua. Eu acho que o grande desafio quando a gente fala de reuso é o que a gente chama de logística reversa na sua essência, né? Que é a retornabilidade. Quando a gente coloca o custo produto novo, no custo de fazer uma garrafa nova, mais o custo de transportar essa garrafa, mais o custo, sei lá, de impostos, taxas, né? Isso normalmente ele é mais caro do que fazer uma garrafa nova, virgem, né? De vidro virgem, sei lá. Então, isso gerou um problema no nosso modelo de negócio, e eu vou usar a palavra modelo de negócio aqui, porque eu acho que tudo a gente tem que modelar, né? Lá em 2003, provavelmente, você se reuniu com esse grupo de catadores, né, Carioca, e modelou o que hoje é a Cooper Caps. Então, você tem que modelar e achar um caminho, e um dos modelos que a gente vem ampliando dentro de cooperativas, né, até entre catadores empreendedores, né, igual você, Carioca, é que a gente tem umas oportunidades de oferecer esse tipo de serviço. Então, talvez a gente vê muita empresa, igual você falou, fazendo testes, pesquisa, né, protótipo, e depois do protótipo ela precisa materializar e fazer. Mas, por mais que seja Heineken, seja muito relevante, ela não é o objetivo fim dela, né? Ela não tem isso como
a gente usa a palavra core business, né? Não é o núcleo do negócio dela fazer a logística reversa. Então, ela acaba se embaralhando com outras de 200 complexidades e dificuldades da empresa, seja ela qual for essa empresa, né? E precisa, talvez, de modelos, e eu acho que tem espaço, talvez, para, na Cooper Caps, a gente pensar em um modelo de oferecer isso como serviço, porque isso só vai se viabilizar para você, talvez, não você oferecer não só para a Heineken, mas para a Heineken, para a Ambev, para a Coca, para a PepsiCo, né, para a Danone, para a Nestlé e todas as organizações. Aprofundando um pouquinho mais nessa questão do reuso, Carioca, um dos grandes desafiadores é essa logística reversa, né? Como é que vocês estão estruturados lá e como é que vocês trabalham logística reversa? Vocês vão coletar nos grandes geradores? Vocês recebem por serviço prestado ou só ganham material e vendem o material? Não, a cooperativa ela entendeu ao longo desses anos todos que o simples fato de coletar, separar, pressar e vender, a conta não fecha. Tá? E a gente vem levantando essa bandeira há anos de que a conta não fecha mesmo. E aí, essa busca pela profissionalização, quando você diz que o catador é profissional, realmente é profissional. O que nós precisamos é desenvolver o lado empreendedor dessas pessoas. Tá? E a gente buscou, né, alternativas para que aumentássemos a nossa receita. Então, hoje a cooperativa tem um leque de serviços que oferecemos. A coleta em grandes geradores, ela é remunerada, nós temos uma frota, a Cooper Caps tem uma frota de 6 caminhões, a gente faz coleta em grandes geradores, em grandes eventos. 2023, nós fizemos todos os grandes eventos da cidade de São Paulo, tá? Desde Coldplay a Fórmula 1, né? Legal. Passando aí por... E tem uma legislação nova, né, de obrigatoriedade para eventos em São Paulo, né? Sim, é uma oportunidade que está em lei, que é uma lei muito bem elaborada pela deputada estadual Marina Elou, mas que ela ainda não saiu do papel. Que tem eventos participando e que o pessoal acha que a simples troca do material vai mudar a vida da cooperativa daquele grande evento. E não é isso. A gente está prestando um serviço ambiental, onde nós precisamos ser remunerados por esse serviço, além do resíduo coletado no grande evento. Então, a Cooper Caps ela se preocupou em criar um portfólio de trabalhos que nós oferecemos, tá? Desde coleta a palestras, gestão de resíduo, a gente certificação, a gente busca essa constante aumento de receita para que a gente possa realmente fazer com que o trabalhador que estará dentro da central de triagem, que é um sócio cooperado, ele tenha uma remuneração digna, tá, do trabalho que ele realiza. Exato, legal. Então, você tem vocês vendem serviço também para os eventos, né, que é o nosso desafiador. Desculpa perguntar, não sei se não souber, não tem problema, mas às vezes a gente mede um pouquinho de qual percentual do faturamento seu mensal, mais ou menos, é de serviço, não vem de materiais vendidos. Receita com a coleta, separação, triagem e venda é algo em torno de 60%, tá? E outros serviços é o restante. Tá? 40%? Então tá 35% na média, tá? Bom, né? Prestação de serviços. A Cooper Caps, no ano passado, ela faturou 25 milhões, tá? Com um volume processado de 30 mil toneladas, nas suas 6 unidades. Peraí, deixa eu anotar isso aqui. 25 milhões, né? Agora, assim, dessa receita... 35 mil toneladas? 30 mil toneladas. 30 mil. Dessa receita, tá, tirando as despesas, que geram em torno aí de 20%, o restante ele é distribuído e rateado de forma igual para todos os associados, porque nós, como cooperativa, não temos finalidade lucrativa, né? E a gente consegue criar mecanismos, tá, para que a gente possa fazer com que a comunidade onde nós atendemos, onde são a grande maioria dos nossos colaboradores,
eles entendam que o cooperativismo ele é uma forma de se fazer gestão e administração democrática, onde aqueles empregos CLT, seletista, ele não faz diferença na vida de um cooperado de maneira nenhuma, até porque dentro da cooperativa todos são sócios, todos são donos, e a nossa luta constante e diária para que isso melhore cada vez mais e que a gente possa gerar cada vez mais emprego e renda para a comunidade local. Uma vez eu morei em Pirapora, uma cidade do interior de Minas. Todo mundo andava de bicicleta, por necessidade, né? Por causa de poder aquisitivo. E Amsterdã, todo mundo usa bicicleta por sustentabilidade, né? Para andar de bicicleta. E eu ficava falando para o pessoal lá, como é que a gente faz esse salto, né? Se Pirapora já tem um monte de bicicleta, como é que a gente vai lá para o modelo de negócio em Amsterdã e sem ter que passar pelo automobilístico, né? Da carbonização da cidade? Por que eu estou usando isso como exemplo? Porque eu acho que tem é isso, eu acho que é sobre isso também, né? A gente já lá atrás já tinha modelo de negócios cooperativas, né? Desde Rochdale, né, Carioca? Eu sempre gosto de falar que cooperativa é o modelo do futuro. As empresas mais modernas estão buscando gestão horizontal. As empresas mais modernas do mundo e mais criativas e inovadoras estão fazendo dessa gestão horizontal, inclusive, um compartilhamento de sociedade, né? As empresas estão ficando cada vez mais todo mundo é dono, que é o que a cooperativa já faz desde Rochdale, né? Desde Deixa eu só, 1990. assim, a lei federal do cooperativismo ela é de 1971, né? Mas já havia cooperativas há 100 anos atrás, já tínhamos cooperativa no país. O segmento de cooperativa de catadores ainda é muito jovem, né? A primeira cooperativa do segmento de catadores foi a Copamare, que nasceu em 1988, né? Mas que ganhou uma conotação maior a partir de 2002, 2003. E a gente tem a Organização das Cooperativas do Brasil, que é a OCB, que não tem, infelizmente, um produto para oferecer para os catadores. Eles têm uma expertise gigante, né, no segmento agrônomo, pecuário, De crédito, de de saúde. crédito, enfim, mas eles não têm ainda a receita para transformar esse conhecimento para que seja aplicado para uma categoria que, infelizmente, tem uma vulnerabilidade, não tiveram oportunidade de sentar numa sala de aula e se capacitarem, e transformar isso num produto para que a gente consiga desenvolver também as cooperativas de reciclagem. Eu sempre, nas nossas reuniões aqui nas nossas assembleias, eu sempre miro o exemplo das gigantes, sabe? As cooperativas gigantes, porque a gente tem que ter um ponto de referência para a gente tentar chegar, né? Mas a gente sabe que 99% das nossas cooperativas carecem de uma gestão mais profissional, uma linha produtiva que consiga atender a necessidade dos munícipes e dos municípios, né? E a gente luta para que isso aconteça o mais rápido possível, buscando grandes parceiros que vêm desenvolvendo projetos junto com a gente, principalmente na questão de melhorar a nossa administração, melhorar a nossa gestão, porque a gente somos multiplicadores, precisamos buscar cada vez mais conhecimento, estamos abertos para todas as empresas que queiram fazer parte desse projeto, por isso que criamos aqui o Centro Educacional, que denominamos Centro de Referência para Cooperativas e Catadores, onde temos grandes parceiros, tá? A nível educacional, a Unisa, Estácio, Centro Paula Souza, que cuida das ETECs e FATEC da cidade de São Paulo, Movimento Circular, a Avery, que está aqui nos apoiando com o projeto de alfabetização, que a gente quer pulverizar isso para o maior número de catadores possível. Então, assim, e oferecer esse espaço para as cooperativas a custo zero, tá? Desde a parte de gestão jurídica, contábil, tá? E também operacional, para que a gente possa desenvolver cada vez mais cooperativas sendo autossuficientes.
É isso, na verdade, o cooperativismo de trabalho, ele é pouco trabalhado no Brasil, né? Se puder falar assim, os mais famosos aí são os catadores, taxistas, né, que usam o modelo de cooperativas e sofrem aí por desigualdades, mas o cooperativismo de trabalho tem um dificultador, mas a gente tem bons cases, né, de crédito com Sicoob de crédito, de Unimed, saúde com Unimed, né, etc. É o nosso Chico Rico. Isso. Mas tem que olhar para ele mesmo, olhar e falar assim, cara, se o cara usou o modelo de Tem que cooperativa... ter alguém como referência, a gente precisa disso. Gostaria de participar de um projeto assim, eu vou pensar aqui como é que a gente ajuda. A gente fala muito de cooperativa na banda. Você precisa vir aqui conhecer, vocês todos estão convidados, todo mundo que está aí com a gente aí. Vou marcar com você, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque eu fiquei encucado com um dado que eu trouxe. A gente está muito olhando para isso, de como é que a gente... de um lado, tem uma crítica, né? O meio copo vazio de você olhar só para toneladas. Quando a empresa cria uma estratégia, que o objetivo dela é retornar toneladas, eu perco, né, em discussão nobre, porque eu começo a entrar só no operacional. Eu começo a fazer o mais do mesmo. E o mais do mesmo, a gente tem 800 mil catadores no Brasil e estamos recuperando 2 a 4%. Se a gente continuar investindo só no operacional, na minha opinião, a gente vai continuar recuperando 2 a 4% e todo mundo vai continuar feliz do jeito que está. Se a gente quiser mudar o ponteiro, sair de 2, 4% para 20%, depois para 40%, depois para 60%, não adianta mudar só o operacional, não adianta investir só em tonelada, tem que investir em pesquisa, P&D, tem que investir em desenvolvimento, tem que trazer metodologia, tem que colocar conhecimento, e principalmente políticas públicas, né, desenvolvimento, tem que treinar, tem que educar a família catadora, né, tem que olhar para o S também, não pode olhar só para o ambiental. Então, assim, tem um grande desafio ali, e a gente está olhando muito para os números, tá, Carioca? Pensando o seguinte, sempre que a gente vai conversar com uma empresa que ela só quer olhar para a tonelada, não faz sentido, né? A conversa estratégica de vamos criar metodologias, vamos desenvolver catadores, que ela fala, não, eu quero quilos de plástico, de vidro, de metal. E a gente está quebrando a cabeça aqui dentro, como é que a gente conecta isso, os dois temas? Porque é importante retornar a tonelada também, né? E a gente precisa conectar isso. Você falou, por exemplo, que faturou 25 milhões e recuperou 30 mil toneladas, que 20% é custos, o restante distribuído para os catadores, e 35% de serviços. Só esses 4 dados já dá uma visão boa de como vocês são bons gestores, como é que, inclusive, vocês podem ensinar outras cooperativas, né? E quando a gente pega os 25 milhões e divide por 30 mil toneladas, a gente tem teoricamente, um custo de R$ 833 por tonelada. Que, igual você falou, a conta não fecha. Por que você consegue esse custo de 800, que é bom para o Brasil, se comparado aos outros? Eu já acho que está na crista da onda de quem está fazendo bem feito. Porque a maioria está no custo de R$ 90 a tonelada. R$ 90 a tonelada não paga a conta. Como você falou, não tem jeito. Com R$ 90 por tonelada, você não consegue recuperar uma tonelada. Hoje você vai para a Europa, é na faixa de 2 a 4 mil reais uma tonelada. Assim, por que a cidade chega em 60%, 70%, 80%? Porque ela tem uma estrutura de entender que precisa recuperar. E mais do que isso, né, Terines? A recuperação de recurso financeiro, porque a embalagem que você recuperou e virou outra coisa e gerou mais um valor na cadeia em outro lugar que você não está considerando aqui. A gente pode falar um pouquinho de como medir esse impacto. Como é que a gente mede o impacto desses números que são fantásticos, sabe? Como é que a gente olha o que aconteceu com o material depois de vocês? E antes, e como é que você educou antes, né? O fato de você estar cuidando da cadeia como um todo, você provavelmente, o impacto que você gera é 3 vezes esse. Olhar para dentro é esse, mas olhar para fora, você olha para os 3, né? Eu acho que esse olhar para o impacto é muito importante. E eu acho que tem um espaço gigantesco, tá, Carioca, para a gente trabalhar reuso. Eu acho que tem se eu tivesse separado em 2 caixinhas, né? Numa caixinha está aqui a reciclagem, que é o que você faz. Isso está bem feito. Como é que eu crio novos produtos, né? Como é que eu faço, amplio e saio desse lugar de protótipo, de vir aqui fazer um teste comigo, para reuso e depois sumir, para a gente inverter o cenário? Como é que a gente vai lá para dentro da Coopercaps? Desenvolve um serviço que é de reuso, especificamente reuso, que não conflita com o trabalho que você está fazendo ali, e você começa, desse trabalho que você faz de reciclagem, extrair conhecimento para falar, opa, essa marca aqui está chegando muito, eu vou lá conversar com ela e falar o dado que tanto chega para propor ela uma solução de reuso. Entendeu? Eu acho que tem um espaço, talvez, que seria legal até prototipar com vocês, de criar um produto, né?
A gente está desenvolvendo em 2024 esse estudo, tá? Através da gravimetria dos resíduos, por região, tanto na entrada e também e principalmente do rejeito, né? Porque 70% do nosso rejeito hoje, que é destinado para o aterro sanitário, ele é oriundo de embalagens, tá? O restante vem de falha de processo, roupa, sapato, né? Mas 70% são embalagens passíveis de reciclar, mas que não têm reciclabilidade, sabe? Então, a gente está desenvolvendo aqui um estudo para que a gente possa ter, inclusive, as marcas que ainda produzem as suas embalagens com resíduos que não têm reciclabilidade. Então, em breve, a gente vai ter esse resultado. Muito bom. Se eu puder contribuir, conta com o Hub Incríveis comigo, viu? Vou programar uma visita aí para a gente aproveitar. Eu acredito que tem muita sinergia e tem muita coisa que a gente possa fazer junto, né? Inclusive, estou vendo grandes parceiros aí, pessoal que está aí participando também, se quiser se juntar a nós, né, André? Isso, com certeza. E também, quem quiser mandar perguntas aqui no chat, pessoal, fica à vontade aí, tá? Para a gente Só não façam pergunta difícil, por favor. Não, quanto mais difícil, melhor, porque aí depois vira um cafezinho depois. Além de perguntas, também se apresentarem aí, deixar mais suas apresentações. A Ana comentou aqui que concorda, né? As cooperativas foram pioneiras desse modelo circular, né? O uso do modelo cooperativista vem crescendo e cada vez mais negócios, né? E como é que a gente faz isso? Isso é um valor, né? Da onde e as cooperativas se organizam tanto em cooperativas, os catadores se organizam tanto em cooperativas quanto em associações, né? A gente tem os dois modelos aí vistos pelo Brasil. Associações, na verdade, é um grupo de pessoas que tem um propósito específico, e cooperativas é um grupo de trabalhadores que compartilham para potencializar o seu ganho, né? Sim. Então, assim, teoricamente, a associação não tem fins lucrativos e a cooperativa tem fins lucrativos, né? Se olhar no jeito jurídico de falar. E é um negócio, né, Carioca? Ambos os negócios, seja ele associação ou cooperativa, são negócios. André, deixa eu só... Mas só te falar uma coisa aqui, ó. A Heineken comentou aqui no Meetup anterior, muito legal, no ano passado, se não me engano, um dado muito legal, que ela criou a long neck retornável, não sei se você viu, né, cara, deve ter visto. E ela prototipou num território controlado, lá no sul, e ela chegou a ter 19 vezes a redução de geração de resíduos. Ela conseguiu reduzir em 19 vezes a quantidade de resíduo gerado por essa, se fosse um vidro não retornável, que é o caso da long neck. Esse é um dado. O outro dado é que o pessoal está tão acostumado a long neck jogar fora, que quando eles vão implementar essa de sei lá, em Caraíva, a pessoa que não está educada e não conhece, também não é preocupada, não se importa, ela bebe a long neck e joga no lixo comum, mesmo ela sendo retornável. E ela acaba quebrando e não pode ser utilizada, né, como retornabilidade. Então, o grande desafio é educacional também, né, Carioca? A gente pode... Acho que um dos serviços que se oferece para dentro, aí você falou muito de educar os catadores, formar, também precisa ser feito para fora, para os consumidores, para as empresas, né? Como é que a gente educa? Acho que no Hub a gente tem esse papel, assim, por que a gente fica quebrando a cabeça de como conectar e trabalhar com preço de tonelada? Porque a gente precisa educar as empresas não sabem. Muitas vezes ela tem ali uma meta de toneladas e que tem a ver com o modelo de negócio dela e com obrigatoriedade, né? Tem uma obrigação de devolver toneladas, ela tem que devolver, e está certo, ela tem que devolver mesmo. Mas como é que a gente amplia essa capacidade de olhar estratégico da importância de desenvolver isso aqui nesse território, né? Mas aí, deixando a pergunta para você, desculpa, te cortei, mas para você pensar nisso, como é que a gente vai lá e resolve esse problema da Heineken, né? De educar os turistas de Caraíba, sabe? Acho que tem umas oportunidades, talvez, para fora dos seus 6 pontos de atuação, que seu conhecimento pode ser muito nobre. Eu só queria, de repente, se tiver alguém aí que não tem um conhecimento do trabalho que os catadores falam, que só esclarecer que, às vezes, quando a gente fala a palavra catador, a gente recorre ao Aurélio, né, que diz que é alguém que cata alguma coisa. Mas a palavra catador, ela significa
resiliência, luta, perseverança, persistência, né? E sobrevivência. Dentro da palavra catador, que já tentaram mudar essa denominação, mas a classificação brasileira de ocupação reconhece o catador de material reciclado como uma profissão, tá? Dentro da classificação brasileira de ocupação está várias, ou melhor, todas as profissões hoje realizadas e desenvolvidas no país, mas dentro da palavra catador está acoplado, sabe, a gestão, a logística, a engenharia ambiental, a segurança do trabalho. Então, catador dentro de uma cooperativa, é uma empresa, defina os processos, e a gente tem cada processo, a gente tem uma liderança que foi desenvolvida e preparada para exercer essa função. Legal, ótimo. Eu acho que tem esse espaço aí da gente trabalhar o tema de educação para fora também, na visita para a gente. Eu anotei aqui para a gente... Quando fala de educação, a gente precisa primeiro entender, né, que dentro da responsabilidade compartilhada, o consumidor ele tem um papel de suma importância. Porque a embalagem pós-consumo está na mão dele, né? Então, a gente precisa desenvolver uma ação para que a gente possa dar mais informação para essas pessoas, para nós, consumidores como um todo, né? E também, né, criar aí uma grande campanha para que a gente possa ter a obrigatoriedade de ter na grade curricular educação ambiental. A criança, desde que ele entra na escola até na faculdade, tem que ter essa educação voltada à parte ambiental para que se torne um adulto com consciência daquilo que está fazendo. Boa. A Casey levantou a mão aqui. Casey, quer falar? Ou... eu coloquei aí, estava tentando escrever. Não, porque quando a gente fala de reuso, a gente fica muito no reuso do consumidor, né? Aí eu fiquei na dúvida aqui, como que a gente consegue instigar isso envolvendo também a cooperativa? Não ficou claro aí para mim. Como que a gente consegue fazer esse ciclo ainda maior, né, esse ecossistema envolvendo as cooperativas aí. Carioca, eu posso só abrir para você falar, que você tem que responder, que ela está perguntando para qual é a cooperativa, eu acho que você que entende, mas eu acho que é um serviço, né, que tem um grande dificultador do trabalho de loja de reverso, que é fazer a embalagem vazia chegar para ser reutilizada e ter infraestrutura para isso. Então, para a gente preparar a nossa infraestrutura e ter no mercado isso desenvolvido, eu não tenho dúvidas que, igual para ir o produto, chegar lá o catador ajuda na ponta para voltar, ele também poderia ajudar para o reuso. Igual ele ajuda para a reciclagem, né? Ele tira produtos que iam para o lixo e ser enterrados numa disposição comum, o catador tira de lá e garante circularidade, né? Fechar o ciclo. Como é que a gente faz isso também para o reuso, né? Como é que o catador pode, falando aqui em profissionalização, que é o termo que a gente usou no começo, né, Carioca? Como é que os catadores e as cooperativas em rede, normalmente, né, porque tem uma rede gigantesca, tem 800 mil catadores no Brasil, se organizam para prestar esse serviço para as empresas e assim garantir uma retornabilidade, né, que não seja exclusivo para a reciclagem, mas que também pode ser para reutilizar, para um upcycling, para outros temas de reuso também que a gente falou. Completa aí, Carioca, para a gente. Não, transformar as cooperativas e associações em pontos de entrega, desenvolver uma metodologia para que o consumidor possa direcionar esse resíduo para as cooperativas e, principalmente, as detentoras das marcas, tá? Aproveitar aí esse índice que você deu aí como exemplo, 19 vezes reduziu de custo a Heineken. Parte desse recurso tem que se transformar em pagamento de serviço ambiental urbano para os catadores, porque senão não vale a pena. E o coleta porta a porta, né? Eu acho que a grande solução, o desafio que a gente tem como sociedade é garantir que a coleta porta a porta seja viável, né? Que ela seja financiada e que ela seja factível como modelo de negócio até para desenvolver mais produtos desse tipo, né, Carioca? Preferencialmente, essa coleta porta a porta seja uma tarefa realizada pelos catadores e catadoras. Isso que eu estou falando, mas se você fizer o produto como cooperativa, você que define que é feito por você, né? Além de ser uma forma humanizada, né, é uma outra receita
e o município vai pagar pelo serviço que nós prestamos e aí aumentar a rentabilidade e a dignidade dos catadores. Muito bom. Keis, eu vou só ler a pergunta aqui da Ana Paula que ela tinha mandado e volto para você, pode ser? Ou o assunto, a pergunta é a continuação da pergunta? Não, é continuação, eu acho fantástico, dão insights aí super relevantes para a gente pensar em como que toda essa cadeia pode se unir, né, e dar essa informação para o consumidor, porque hoje, pelo menos a gente em casa que está mais incentivado a separar, a tentar colher de uma forma correta, como que a gente consegue aprender com isso e trazer insights relevantes aí para esse futuro do reuso, né? Nem tinha pensado na questão olha que coisa simples, né? Colocar as cooperativas como ponto de coleta, né? Sendo que dá para fazer coisas simples, a gente não vai ter o 100%, mas simples dá para fazer. Aí a minha pergunta, só para fechar, assim, seria, hoje o que dá para recolher e colocar como ponto de coleta ou uma cooperativa seria mais o vidro ou tem outros resíduos que são legais aí ser como ponto de coleta para incentivar o reuso? Além do vidro, tem se desenvolvido plásticos de reuso do mundo. Do Brasil ainda não tanto, né? Eu fui para o Chile mês passado, e lá você vai nas geladeiras, tem muita garrafa PET de reuso, né? Retornável. Achei super interessante. Eu acho que a questão retornabilidade também, Keis e Carioca aqui, né, na conversa, não está no tipo de material, está na garantia de circularidade, até de sustentabilidade. Então, por mais que a embalagem volte, mas ela não seja reutilizada exatamente como ela, precisa ser, muitas das vezes, descaracterizada e caracterizada novamente, mas a logística reversa de fazer esse material chegar e não ser enterrado, que é o desafio, né? Que é o conceito aterro zero, né? Como é que a gente... Vamos supor que a gente não tem aterro. Se a gente não tem aterro, o que a gente faz com ele? Ele tem que ser 100% retornar para algum lugar, né? O reuso, ele passa nessa questão de reutilizar para a mesma função, mas, por exemplo, no papel não tem jeito, né? Eu não consigo pegar uma embalagem de papel e reutilizá-la na mesma função na maioria das vezes. Mas você consegue ver que as pessoas usam caixas, né? Usam materiais de papel para reuso. O plástico é a mesma coisa, né? Foi muitas das vezes demonizado, mas é super sustentável. Tem um copo de plástico que eu dou água para minha filha que eu comprei, que é um plástico mais rígido, né? Que ele lava e dura aqui vários meses, anos, muitas das vezes. Então, como é que a gente traz a sustentabilidade para a cadeia como um todo, olhando o reuso mesmo? E eu acho que os catadores têm um papel fundamental. Aí, Carioca, a gente tem visto muitas startups, né, Cleantech, fazendo logística reversa, coleta porta a porta como solução, porque isso é uma dor da sociedade, né? Eu acho que os catadores têm que se unir para fazer um big projeto de coleta porta a porta, que vocês vão fazer muito melhor. Sabe por quê? Porque a startup que está começando a coleta porta a porta, ela tem que criar uma rota. Vocês não, vocês já fazem parte da cidade, né? Vocês já estão rodando a cidade. Eu vou voltar lá no início, quando eu falei de qualificação profissional, né? Os catadores são profissionais que têm um vasto conhecimento, mas precisam serem preparados para assumir essa gestão. Por isso que o aumento excessivo de startup que perceberam um nicho e oportunidade que nós, catadores, não nos organizamos ainda de forma global para poder assumir essa gestão de resíduos junto com os municípios. A gente precisa dar uma atenção especial a essa categoria para que eles possam realmente aproveitar melhor as oportunidades de negócio que nós temos, porque senão, cara, a gente vai ser engolido e tende a cada vez mais distanciar as cooperativas e os catadores das grandes marcas, dos grandes parceiros, e não deixar fugir as oportunidades que nós temos. É isso aí. Acho que tem esse desafio de modelagem de negócio, né? O pessoal está aproveitando uma percepção de problema, que precisa de uma solução, e eles estão oferecendo. Mas nos custos ainda que são viáveis, né? A empresa vai lá, fica um ano fazendo, e depois é difícil manter, porque vira meio que um protótipo e não vira viabilização. Tem que achar a viabilização. Eu acredito, tá, Carioca? Vou dar um desafio aqui, que a viabilização está nos catadores. Porque é quem sabe fazer, quem faz com menor custo, quem já roda a cidade, né? Então, se eu peço para um carteiro fazer uma entrega de outro produto que não é uma carta, como ele já roda a cidade, para ele é muito mais simples do que pedir para mim, que não roda a cidade a pé e eu tenho que ir lá entregar, né? Mais caro.
Eu sou a startup, o carteiro é a cooperativa, na minha opinião. Concordo. A Ana Paula fez uma pergunta aqui. Quer abrir o microfone e falar, Ana Paula, ou eu leio aqui? Oi, pessoal. Bom dia, Bom prazer, dia. meu nome é Ana Paula. Parabéns, tá? Por esse encontro aqui, eu estou gostando bastante. Fugindo um pouquinho só dessa terminologia do reuso, eu tenho uma dúvida, porque agora acho que está crescendo um pouco, justamente depois que saiu. Eu não lembro exatamente um ponto uma mudança na política de resíduos sólidos, permitindo créditos de reciclagem. Aí eu ainda tenho muita dúvida sobre isso, se isso impacta positivamente ou negativamente para as cooperativas, já que por exemplo, se uma empresa de São Paulo comprar crédito de reciclagem de cooperativas lá de Minas Gerais ou de outro estado, como que fica essa questão para os cooperados que estão em São Paulo, que vão receber menos resíduos dessas empresas? Será que tem uma regra? Isso impacta positivo ou negativamente para as cooperativas? Eu tenho essa dúvida. Obrigada, viu? Legal, Ana. Obrigado aí pela pergunta. De novo, eu vou só introduzir, tá, para você, Carioca. Eu acho que a minha opinião sobre crédito de reciclagem é um modelo interessante, né, porque ele é utilizado, tem suas críticas positivas e negativas de como isso pode resolver, mas o que a gente tem visto, um erro da forma de usar, que o crédito não está ficando nas cooperativas, né, o crédito está indo para as startups, muitas vezes, ou não está sendo bem absorvido. Então, acho que tem uma grande discussão em onde o crédito vai ficar, né, com quem vai ficar esse crédito, e como é que ele realmente gera mais valor para conseguir eu acho que nem remunerar melhor só, né, Carioca, mas estruturar melhor, porque, vou dar um exemplo, tá, gente? O catador cooperado. Aí até te perguntar, Carioca, o catador cooperado que fica doente, fica lá, pega dengue, né? Fica 4 dias sem trabalhar, ele ganha menos dinheiro, esse 4 dias que ele não trabalha, ele perde, como é que a Coopercaps equilibra essa conta? Bom, nós temos regras internas, tá? O nosso regimento interno, e essas doenças, elas são, o cooperado, ele passando no médico, tendo de forma legal o seu atestado médico, a cooperativa paga. Legal. Porque entendemos que a saúde do nosso trabalhador, a nossa principal, né, foco são as pessoas. O ambiental ele vem na consequência do nosso trabalho, tá? Então, isso é que funciona do jeito aqui na cooperativa. Com relação aos créditos de logística, né, infelizmente, ainda, a grande maioria de créditos hoje são pagos para as indústrias, para os aparistas, enfim. Para os catadores é uma fatia ainda muito inferior, né? Até porque algumas cooperativas não conseguem atender a legislação, tá? Como emissão de nota fiscal, MTR, enfim. E aí acaba perdendo esse crédito dessas massas. No nosso caso aqui, Coopercaps, esse é mais uma fonte de receita, tá? A Coopercaps ela aproveita a sua produtividade para transformar isso em recurso, e boa parte desse recurso ele é transformado em equipamentos novos, treinamentos, e parte é distribuído de forma igualitária para os seus cooperados. Legal. Respondido? A crédito tem esse desafio, né? Sim, obrigada, Carioca. Você estava tentando lembrar, né, Ana Paula, que é o Recicla Mais, né? Que surgiu uma política pública. Isso. Ela vem se remodelando, né? Vem se entendendo como faz. Eu acho que um dos grandes desafios é ter acesso. Você sabe que... Você até comentou, né, Carioca, que a ANCAT está a ANCAT é uma como é que eu posso? É uma certificadora, né, é uma gerenciadora, né, assim como outras existem, Eu Reciclo, Pragma, projeto da ABPEC, enfim. Só que assim, eu não sei e não entendo, tá? Eu gostaria de até, se tiver alguém que possa me passar, como funciona essa negociação com as certificadoras e as empresas fabricantes de embalagem. Porque para as cooperativas vem uma fatia pequena, né? E a gente sabe que esse complemento que ficou lá na gerenciadora é para pagar os seus custos, mas será que não poderia diminuir um pouquinho a margem de lucro e melhorar
esse repasse para as cooperativas e associações de catadores? Fica a minha pergunta, porque eu não tenho esse conhecimento, esse aprofundamento. Mas eu sei que são uma diferença aí de em torno de 40% a 60%, a 50% do que é repassado para as cooperativas e o que fica na mão dessas empresas que fazem essa negociação com os fabricantes de embalagem. Acho que deveria ter uma sensibilidade maior, diminuir a sua margem de lucro e repassar para quem realmente está com a mão na massa, para quem realmente fez acontecer a logística reversa no país, que são os catadores. Se o número tiver certo, tá, que são, não sei, uma fonte de pesquisa para poder dizer se esse número está certo ou não, a grande maioria das pessoas, dos cidadãos que tem esse conhecimento em logística reversa e meio ambiente, diz que 90% de tudo que é reciclado no país passa ou passou na mão dos catadores de material reciclado. Então, a gente está com um déficit aí financeiro e econômico muito grande, porque está ficando no meio do caminho esse recurso. Exato, eu acho que tem que até ter dados a mais, né, Carioca, para poder responder essa pergunta direitinho, porque sempre que a gente aprofunda tem essas complexidades, porque qualificar financeiramente um resíduo com crédito não é barato, não é simples, é complexo. Então, sim, precisa ter esses ativadores, gestores, né, que vão ali pegando, fazendo esse trabalho para a gente se estruturar. Eu acho que com o tempo também, né, Carioca, isso vai se tornar um padrão, vão ter mais concorrência e vão surgir modelos de negócio que, em vez de cobrar 50, vão cobrar 30, né? E isso vai ser benéfico para o catador, que pode ficar com mais, que é quem está pondo a mão na massa, desde que a gente também agregue valor ali na cadeia como um todo. Acho que o grande desafio da retornabilidade tem a ver com modelagem, né? Tem a ver com e aumentar esses índices, né? Cobrar mais das grandes marcas fabricantes de embalagem, para que mude esse acordo setorial aí de 22%. Esse é acordo, muito pouco, né? Mas esse acordo, inclusive, não foi batido, era 2015 a meta para fazer isso, 2023, até hoje. Eu acho que o grande desafio é as marcas começarem a olhar de forma global, sabe, Carioca? Como é que eu tenho uma marca que não polui na Alemanha e polui no Brasil, sabe? Não polui na França e polui no Brasil. Por que a estrutura é diferente dentro da mesma empresa, né? Já que ela é uma marca, como é que ela se posiciona em prol da circularidade globalmente? Eu acho que as marcas vêm se compromissando com isso, né? Soltando compromissos públicos, né? De onde ela quer chegar até 2030, até 2050. E eu tenho lido muito desses compromissos, porque a gente também ajuda a fazer esse compromisso para algumas marcas aqui, e tem visto bons movimentos desse modelo a gente tem como objetivo padronizar a nossa forma operativa de economia circular global. Aí é legal, né? E se a França obriga ele a pagar na entrada R$ 4.000 por tonelada, para ele equilibrar tudo igual, aqui no Brasil ele teria que investir 4.000. E ao ter um fundo para investir 4.000, ele conseguiria viabilizar muitos projetos de crédito, muitos projetos de cooperativa, né? De garantir que não seja só mais uma ação de marketing ou de prototipação, e sim estruturante. Né? Acho que a gente precisa mais ações estruturantes. Mas é muito difícil, né, Carioca? Porque sempre que a gente propõe uma ação estruturante, ela é cara. O esforço de estruturar é muito maior do que o de operar. Né? Então, a gente precisa realmente fazer um fundo, talvez, né, e pensar em como a gente estrutura o Brasil para remodelar. E essa remodelagem passa, sim, por política pública. Queira ou não queira, passa por uma estrutura de obrigatoriedade, não para punir ou obrigar, no sentido mais tenso, né, da palavra, mas porque se não tem obrigatoriedade, você está concorrendo, ou a concorrência fica desleal. Né? Se eu tenho uma organização que não precisa, e se nenhuma precisa recuperar, uma que recupera, uma que não recupera, a que recupera fica mais caro, naturalmente, né? Porque tem um custo, esse custo extra de retornabilidade. Carioca, uma pergunta finalista aqui. Pessoal, se tiverem mais algumas dúvidas, fiquem à vontade para mandar aqui no chat para a gente. Conversa muito boa, já vou marcar uma visita aí com você. Quem quiser visitar... Por favor, vai ser uma honra receber vocês aqui, cara. Quem quiser visitar comigo lá o Carioca, pode me mandar um WhatsApp aí, me manda um LinkedIn aqui, eu deixei meu LinkedIn aqui no chat. Eu vou para São Paulo mensalmente, inclusive segunda e terça que vem estou eu. Vou te mandar uma mensagem para ver se a gente se encontra. Tá bom? Tá bom, vou mandar fazer um café especial para você. Bom demais. No frigir dos ovos aqui, né?
Carioca, a gente tem o grande desafio de promover um equilíbrio maior, de não deixar... se olhar para a pirâmide de priorização que eu falei lá no início, o nosso objetivo era não deixar tudo ser enterrado, né? Que era no fundo. E a gente subiu essa regra para reciclagem. Já está fugindo um pouquinho para reciclagem ali, apesar de ser 2% a 4%, é um foco que a gente tem dado, eu acho que vai... Quando sempre que a gente dá foco em um tema, ele naturalmente melhora, né? E eu acho que como é que a gente dá foco para outros temas, sabe? Olha só que interessante, a gente está falando de reuso aqui, nós vamos falar de design na próxima, né? Design de embalagens. Como é que eu envolvo as cooperativas para desenhar embalagens? Eu estou entrando em outro mercado, né? É um mercado mais técnico ainda, mais complexo, e as cooperativas têm muito conhecimento de que tipo de embalagem seria mais sustentável, ou mais facilmente reciclado, ou que daria oportunidade de reuso, né? E como é que esse tipo de conhecimento de reuso e de design de embalagens vira serviço na cooperativa? Porque, de novo, vou repetir aqui, tá? Sem medo de errar, tá, Carioca? Os catadores são os maiores conhecedores de embalagens que eu conheço. Sim. Ele pega na mão, né? Ele vive a realidade ali, ele discute no dia a dia se dá para vender, se não dá, é porque. Então, conhecimento técnico dos catadores que eu conversei, pelo menos, sobre embalagem, é altíssimo. Mesmo a pessoa que está lá na separação da transportadora de correia, né? Ele sabe bastante, porque ele, se não souber, ele não faz. Então, como é que a gente pega esse conhecimento e traduz em soluções, né, de design e reuso? Estou olhando para reuso aí, nos coloca à disposição para a gente fazer, tá, Carol? Como que você está pensando? Você tem com certeza, você tem um planejamento estratégico da Copercaps. Dentro desse planejamento estratégico, como que está a evolução do tema reuso e serviços, produtos? Vocês têm uma meta de ampliar esse 35% de serviços para mais? A ideia é que a coleta, separação, triagem e comercialização do resíduo pós-consumo, ele seja aí no máximo de 10% a 20% do faturamento da cooperativa. A cooperativa tem que se especializar em serviços, né? E é através dessa busca incessante pela especialização em oferecer serviços que a gente se coloca à disposição das marcas que queiram desenvolver projetos de reuso de embalagens, tá? Para que juntos a gente possa construir esse processo e aumentar o resultado para as empresas. A gente sabe que é uma via de mão dupla, tá? Que o fabricante de embalagem tem as suas responsabilidades ambientais, né? E que a cooperativa está aqui porque precisa dessas embalagens, precisa dessas empresas para que a nossa sobrevivência, que é a única fonte de renda que nós temos. Então, juntos, a gente consegue contribuir para desenvolver projetos para que a gente cada vez mais aumente aí a possibilidade de termos embalagens de reuso. Bom demais. Excelente. A Nath já mandou aqui também nosso próximo encontro. A gente vai falar sobre design de embalagem, como eu comentei, né? Como resolver a circularidade pelo design de embalagem, como é que eu ajudo a desenhar, como é que a gente pega, estou falando aqui com o Carioca, né? Como é que a gente pega todo esse conhecimento da Copercaps e de outros cooperativos e coloca a favor das marcas desenhar, mas com valor agregado, né, Carioca? As marcas pagando o mesmo preço que pagariam por um design francês que veio lá desenhar para a gente e não sabe tão bem de embalagens quanto o Carioca aqui no Brasil. Obrigado mais uma vez, Carioca. Sempre ótimo papo contigo. Gente, eu que agradeço. Aprendo muito e me comprometo aí a mandar uma fotinha no grupo do Ramo Incrível lá com você, lá na Copercaps, né? Opa, bacana. Pessoal, super obrigado quem está em casa. Daqui 15 dias a gente se encontra de novo para falar de design de embalagens, um tema muito nobre também. E boa sexta-feira aí. Gente, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, André. Tchau, tchau. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, Agostinho.